Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam muito, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele decidiu lhes propor estas parábolas. Você que está de pé, tem assento, faça uso dele, por favor. E olhe para cá por alguns minutos e me empreste um pouco da sua atenção, pois eu acredito que todos que estão aqui, independente da idade que possuem ou do tempo que já exercem a fé cristã, todos ou maioria dos presentes conhecem esse texto. Falar de Lucas capítulo 15 é falar de um clássico de todas as parábolas que Jesus usou para anunciar a chegada do seu reino. Bem verdade é que toda a Bíblia é real, toda a escritura bíblica é verdadeira. Não existe nenhum erro, nenhuma falha, nenhum engano em nenhuma das entrelinhas bíblicas. O que acontece algumas das vezes que nós, que temos a responsabilidade de ler o texto, pregar a palavra, acabamos errando na interpretação do texto. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque Lucas capítulo 15 é um conjunto de 3 parábolas contadas por Jesus dentro de uma ordem consecutiva. E o que era uma parábola? Parábola era uma linguagem alegórica que Jesus costumava usar quando uma grande multidão seguia e a sua intenção era usar coisas que os homens conheciam para explicar detalhes do reino de Deus que eles ainda não dominavam. Vou lhe dar 1 ou 2 exemplos para que você possa se familiarizar com o texto e para que eu possa avançar na exposição da palavra. Você deve lembrar da parábola do semeador. O texto é enfático em falar que o semeador saiu a semear. O texto não dá nome ao que semeia, mas revela o ofício que ele exerce. Ele não tem nome, mas tem semente para espalhar por onde ele passa, deixando bem claro para nós que mais importante do que o nome que nós carregamos são as sementes do reino que nós depositamos no coração das pessoas. Você deve estar dentro desse cenário atual que nós vivemos, aonde pessoas, e não generalizando, tem nome para apresentar, mas não tem semente para oferecer. Entre o nome que eu carrego e a semente que eu entrego, melhor é ter semente para semear do que nome para se apresentar. O texto diz que o semeador saiu a semear. O texto mostra um semeador, um tipo de semente e 4 solos diferentes. Você conhece o texto: solo pedregoso, solo de pouca profundidade, aquele que cresce no meio dos espinhos e a boa terra que dá fruto após receber a sua semente. O detalhe textual é um semeador, um tipo de semente e uma variedade de solos. É o cenário da igreja: um pregador, a mesma palavra e vários solos recebendo a palavra que eu prego. Porque algumas terras recebem a semente e não dão fruto? Será que o problema é o pregador que prega, a semente que lança, ou o tipo de solo que está recebendo a mensagem que sai da boca do semeador? Então existem pessoas nessa reunião que vão ouvir o que eu vou falar e mesmo assim não vão dar frutos quando o culto acabar. Mas existem outras, e essas são consideradas terra boa. E o que é uma terra boa? Uma terra que está num bom lugar? Não. Terra boa é a terra que antes de receber a semente permitiu que o dono da terra fizesse todo o trabalho para que quando a semente for lançada, caia em terra boa e dê fruto.
um por 30, um por 70 e uma por 100. Por que Jesus quis usar a imagem da semente, semeador e solo? Porque Israel vivia da agricultura. Então todo judeu sabia muito bem o que era plantar, esperar e colher. Então a ideia de Jesus era usar coisas que os homens conheciam para explicar assuntos do reino de Deus que eles ainda não dominavam. Vou lhe dar mais um exemplo. Você deve lembrar da parábola do tesouro enterrado. Em algumas versões, o tesouro escondido. Por que Jesus falou sobre esta parábola? Primeiro, porque era cultura daquele tempo, era temporal. Os homens adquirindo a idade avançada, acreditando estar próximo à morte, pegavam todos os seus bens, enterravam em determinado lugar, acreditando que após a morte iriam ressuscitar e na segunda vida iam ao lugar do tesouro, desenterravam seus bens e viveriam na segunda vida com o tesouro da primeira. Por isso que a Bíblia veio massificando esta informação com muita propriedade ao homem. Foi dado o direito de viver somente uma vez. Passando-se disso, segue o juízo. A nós, os salvos em Cristo Jesus, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Para os que não creram e não confessaram Cristo como Salvador das suas vidas, para esse a fala é diferente. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Qual era a ideia de Jesus em falar sobre tesouro enterrado e segunda vida? A ideia de Jesus era nos ensinar, primeiro, que o maior tesouro, e preste atenção, eu não estou dizendo que você não pode adquirir bens nessa vida. Eu não estou dizendo que você não pode crescer, que você não pode prosperar, que você não pode ter bens nessa terra. O que eu estou dizendo é que a ideia do reino de Deus é não só se preocupar com esta vida. O maior tesouro daqueles que servem a Deus não é o bem que o ladrão pode levar, nem a propriedade que eles podem tirar de nós, mas é a coroa que nós vamos receber naquele grande dia, o corpo glorificado e um novo nome, aonde nós teremos todas as lágrimas dos nossos olhos sendo enxugadas na eternidade que nos espera. Por que eu estou usando o verso 1, 2 e o 3? Se Lucas capítulo 15 é composto por parábola do pastor e a ovelha, parábola da mulher e a dracma, parábola do pai e o pródigo, eu estou usando o verso 1, 2 e 3, porque Jesus não contava uma parábola quando o clima estava favorável para isso. Jesus não era compositor, Jesus não era um salmista, que qualquer coisa que ele olhava ao seu redor era inspiração para escrever uma canção. Os amigos que cantam, compõem, sabem muito bem o que eu estou falando. Todas as vezes que Jesus contava uma parábola, é porque antes dele contar, alguém o interrogava, indagava sobre alguma coisa. Verso 1, chegaram-se a ele publicanos e pecadores para ouvir Jesus falar. O outro grupo que se apresenta no verso 2 são os escribas e os fariseus, que presenciando Jesus conversando com publicanos e pecadores, começaram a questionar. E qual foi o questionamento? É o texto: este recebe pecadores e come com eles. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Para ganharmos tempo, eu vou deixar os escribas para outra ocasião e quero focar um pouco mais nos fariseus. Quem eram os fariseus, pregador? Os fariseus eram um grupo altamente religioso daquele tempo, doutores da lei, entendiam muito bem dos mandamentos, de frente para trás, de trás para frente. Se estivessem nessa atualidade, seriam os conhecedores da Bíblia,
da prateleira de cima. A galera que vê quem fala, não aprova o que dizem e criticam tudo que estão fazendo. E Jesus falou um pouco sobre eles. E uma das coisas que Jesus falou foi: todas as vezes que vocês observarem um fariseu pregando, faça tudo que ele prega, mas de maneira nenhuma tem a mesma prática de vida que eles têm. Preste atenção na mensagem de Jesus. Primeiro, ouvi um fariseu pregar, faça tudo que ele fala, mas não tem a mesma prática de vida que ele tem, porque a mensagem que ele prega não tem nada a ver com a vida que ele leva. Ele é bom pregando, ele é bom cantando, ele é bom ensinando, ele é bom dançando, ele é bom cantando, ele é bom rodando, ele é bom marchando, ele é bom liderando. Mas quando o culto acaba, a luz apaga, a porta fecha, a vida que ele leva da porta para fora não tem o mesmo nível de santidade da vida que ele tem da porta para dentro. Ou seja, eles pregam com a boca, mas não vivem no seu dia a dia. E santidade não se revela por aquilo que a boca fala. Santidade se revela na maneira que eu levo a minha vida. A ideia de Jesus era essa. Segunda coisa que Jesus falou sobre os fariseus: eles se aproximaram de Jesus e disseram: dá-nos um sinal. E a resposta de Jesus foi: uma geração má, incrédula, adúltera, vem a mim, ao invés de se arrepender dos seus maus caminhos, eles vêm pedindo sinal, e nenhum sinal será dado, senão o que eu já vos dei, que é o sinal do profeta Jonas. Preste atenção, não vou dar sinal, porque eu já dei. E o sinal que eu dei não foi o suficiente para vocês desejarem a mim. Então, se eu der outro sinal hoje, vocês não querem quem eu sou, voltam amanhã e pedem outro sinal. Vocês devem conhecer gente que vem para o culto de domingo, Deus dá sinal. Culto de segunda, Deus dá um sinal. Culto de terça, Deus dá um sinal. Parece que para eles Jesus é um semáforo que tem que ficar sinalizando: verde, vai; amarelo, atento; vermelho, para. Nós não podemos seguir a Jesus pela manifestação do seu sinal. Nós precisamos seguir a Jesus pela grandeza do sacrifício da cruz, pela morte e ressurreição, pela tomada da chave do inferno e por escrever o nosso nome no livro da vida. Ainda existe em nosso meio, quando eu gritar não baixa o retorno não, e ainda existem pessoas em nosso meio que só vêm ao culto atrás de sinal. E o comportamento é: como é que foi o culto hoje? Foi bom? Foi não, porque não teve sinal. O termômetro desses que gostam de sinal é: se tem alguém que pula, o culto é bom; se tem alguém que roda, o culto é bom; se tem alguém que profetiza, o culto é bom; se tem alguém que marcha, o culto é bom. Pelo amor de Deus, o culto não é bom pelo movimento que eu pratico, o culto é bom pela palavra que eu escuto. Eu não estou dizendo que você não deve pular, que você não deve gritar, que você não deve marchar. É claro que deve, o corpo é seu. E o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, perfeito e agradável diante daquele que pelo seu sangue nos resgatou da condenação eterna para o caminho da paz. Mas o que eu estou
dizendo é: se você pulava carnaval, pula na igreja. Se você dançava lá fora, dança na igreja. Mas o problema é querer colocar na nossa cabeça que quem pula é mais cheio do que quem não pula, quem roda é mais cheio do que quem não roda. Tem gente que pula na igreja e é fofoqueira lá fora. Tem gente que marcha na igreja e é caloteira lá fora. O poder de Deus não está no pula, não está no grita, não está no roda. O poder de Deus está no que o salmista disse: quem ama essa lei, medita nela de dia, de noite, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Poder de Deus, nenhum sinal será dado, senão o que eu já vos dei. Jesus começou a pregar 3 parábolas: pastor e ovelha, mulher e a dracma, o pai dos filhos, que nós nomeamos como a parábola do filho pródigo. E é sobre ela que eu prego hoje. Olha o texto. Um pai era possuidor de 2 filhos. Quantos filhos? Quando é para falar mal dos outros, você fala com mais vontade. Quantos filhos? 2. Viu como é que você sabe falar? O mais novo chegou até o pai e disse: pai, dá-me parte da herança ou dos bens que me pertencem. Deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Quando ele se apresenta ao pai sendo o filho mais novo e pede ao pai parte da herança, dos bens ou pertences, como tiver na sua versão, ele está quebrando um protocolo de honra, de paternidade. Porque pelo certo, enquanto o pai é vivo, é dado aos filhos o direito de usufruir do benefício da sua presença. Após a morte do pai, há um legado, um documento, que vai dar maior parte para o primogênito, que é o que vai cuidar das coisas do pai, e uma menor parte para o mais novo. Quando ele vai até o pai e diz: pai, dá-me parte da minha herança, o linguajar mais apropriado para hoje seria: eu cansei do senhor, eu estou cansado de ficar contigo, eu não tenho mais prazer em conversar, eu não tenho mais prazer em falar, eu não tenho mais prazer em ouvir. Então, entre a tua presença e o presente, a herança, o dinheiro, eu estou trocando a presença que nunca acaba pelo presente que se encerra. Eu não quero mais o Senhor, eu quero o que o Senhor tem para dar. Ele está trocando o presente, largando a presença. E o texto diz que o pai, presta atenção, o pai repartiu entre eles a sua fazenda. Presta atenção, quem pede é o pródigo. Um só pediu, mas olha o texto: o pai repartiu entre eles, ou seja, um pediu, mas os 2 ganharam. Só que pior do que ganhar sem pedir é sair da casa quando ganha o que pede. E eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar. Já parou para pensar que o pai pode não estar dando o que você está pedindo, porque ele sabe que se você ganhar o que quer amanhã, nem para a igreja você volta? Já parou para pensar que o pai já ouviu o que você pediu, não deu o que você desejou, porque ele sabe que quando a porta abrir você não volta, quando a bênção chegar você não volta? E eu preciso perguntar para você: se o pai te der o que você está pedindo, tu volta semana que vem ou troca culto por jogo? Se o pai te der o que você está pedindo, tu volta semana que vem, ou tu troca culto por novela, ou você troca culto por beijinho na boca, ou você troca culto por passeio. Um pediu, mas os 2 receberam. E eu preciso falar mais uma coisa com calma. Quando ele recebeu a parte da herança que pede, o texto diz: e ele caminhou com os pés para uma terra
distante. Eu vou repetir: ele caminhou com os pés. Eu começo e você termina. Ele caminhou com... Por que que ele vai com os pés para longe? Grava essa e não perde. Porque os meus pés só podem me levar aonde o meu coração decidiu habitar. Ele estava com o pé dentro da casa, mas o coração já estava fora. Toda vez que você vê alguém saindo com o pé da igreja, é porque enquanto o pé estava aqui, o coração já estava lá. Só que o problema é que quem está saindo não pode confessar que saiu porque quis. Tem que arrumar pretexto de desculpa. Eu saí porque ninguém me visitou. Eu saí porque ninguém me abraçou. Eu saí porque ninguém apertou a mão. Eu saí porque ninguém me deu a paz do Senhor. Se você depende de aplauso para estar aqui, você não sabe o que é servir. Servo não vem para ser visto. Servo vem para adorar o seu Senhor. E eu preciso usar um linguajar muito atual para você entender a proposta do texto. Você reclama que quando alguém não te abraça, você não volta. Quando alguém não te procura, você não volta. Quando alguém não te liga, você não volta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: teu vizinho não te dá bom dia e tu não bota a casa à venda. Teu patrão não te trata bem e você não pede demissão. Por que que de lá você não sai? Porque de lá, se você sair, o bolso sente a dor. Mas aqui você quer sair, porque dá para pular de terra em terra, casa em casa, igreja em igreja. E Deus me trouxe aqui para te falar: para de pular de endereço, para de mudar de igreja. Aprenda a crescer no lugar que Deus te colocou. Diga para quem está do seu lado: para de bobeira, amadurece e fica. Para de meninice, amadurece e fica. Para de criancice, amadurece e fica. Os pés levaram ele para uma terra distante. Só que o texto diz, irmão, que quando ele chegou lá, todo o seu recurso acabou. Eu repito, é uma parábola, tá? Todo o recurso acabou. E o texto é organizado. Ele diz: o recurso acaba e a fome chega. É a ordem. Tem que respeitar a ordem. Não é a fome que chega primeiro e o recurso que acaba depois. Jairo, com todo respeito, não é. Não é a fome que vem primeiro e o dinheiro acaba depois. A ordem é: primeiro o recurso acaba, depois a fome chega. É uma parábola. Por que que Jesus é bem enfático em falar que primeiro tudo que eu tenho acaba para depois o problema chegar? Porque se a fome vem quando ele tem grana, ele usa a grana e não passa fome. Se a fome vem quando ele tem fazenda, ele vende a fazenda e não passa fome. Então, sabendo que o pródigo era mais preso ao que tinha do que quem o pai era, primeiro, tudo que você tem vai acabar, e depois eu vou mandar o que vai te pegar. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu vim com uma mensagem para quem está longe e precisa voltar para casa. Eu não vim aqui para viralizar, eu não vim aqui para ganhar seguidor, eu não vim aqui para aparecer no poder midiático. Eu vim aqui falar para você: se Deus tiver que tirar teu carro, Ele tira. Se Deus tiver que fechar uma porta, Ele fecha. Se Deus tiver que decretar falência na tua empresa, Ele decreta falência. Porque é melhor alguém arrependido voltando do que alguém soberbo saindo. Ele gastou tudo. E logo a fome veio. E quando a fome veio, ele foi pedir emprego para o dono do chiqueiro. Eu vou dar uns sinais para você vir na hora que eu quero que você pegue o legal.
Fica atento aqui, ó. Ele foi pedir emprego ao dono do chiqueiro. Ele foi pedir o quê? Quando ele chegou lá, ele pediu emprego. Olha o texto. E o dono do chiqueiro disse a ele: apacenta os meus porcos. Você acha que dentro daquele trabalho não tinha outro serviço para o pródigo fazer? Só que o dono do chiqueiro não bota ele para cuidar da vegetação, pintar a parede, catar entulho. Não. O texto é: e ele foi apacentar os porcos. Eu vou falar bem baixinho, você não vai gostar do que eu vou falar. Nesse dia, ele foi consagrado a pastor de porcos. É o texto: apacentar. Quem apacenta? Pastor. Então nesse dia, ele foi contratado e desceu. Ele não foi consagrado, ele foi contratado. Porque tem gente que é consagrado e tem gente que é contratado. Por que derramaia? Por que ele não foi consagrado e foi contratado? Porque lá no chiqueiro não tem óleo para consagrar. Óleo é só na casa de papai. Pega na mão desse crente aí e pergunta para ele: tu foi consagrado ou tu foi contratado? Tu foi contratado ou tu foi consagrado? Eu não estou pregando para quem foi contratado, eu estou pregando para quem foi consagrado. Ele foi contratado para ser pastor de porcos. Contratado para ser? Pergunta que não quer calar. Ele quis ficar na casa do pai? Ele quis trabalhar para o pai? Ele quis administrar as coisas do pai? Então na casa do pai não fica, mas quando é para ser pastor do chiqueiro, ele aceita. Eu repito. Na casa do pai não canta, na casa do pai não prega, na casa do pai não ajuda, na casa do pai não se envolve, na casa do pai não colabora, porque aqui tem vergonha de cantar. Eu não canto porque tenho vergonha, eu não oro porque tenho vergonha, eu não prego porque tenho vergonha. Mentira, tu botava o shortinho da Anitta, requebrava até o chão e tu não tinha vergonha. Os videozinhos do TikTok fazendo dancinha, tu não tem vergonha. Mas quando o assunto é a casa do pai, tu não quer. Mas quando é para ser pastor de porco, tu aceita. Pergunta para quem está do seu lado: vai voltar para casa ou vai continuar na lama? Pergunta para ele: vai voltar para casa ou vai continuar na lama? Mais uma. Eu não posso perder a oportunidade. Por que aquele homem contratou ele para ser pastor de porcos, irmão? É uma parábola. E o cenário é um contexto judaico. E a lei de Moisés não permitia que o hebreu, judeu, israelita tivesse contato com o porco e com a sua carne. Então calma aí. Na casa do pai, porco nem entrava. Na casa do pai, ninguém nem pensava em comer porco. Na casa do pai, o nome porco nem saía da boca. Então na casa do pai, porco é pecado. Mas quando ele sai da casa do pai, fechadão com o chiqueiro. Segredo nosso: quanto mais longe do pai você estiver, mais perto da lama você vai estar. Tem gente que começou obedecendo o pai, tem gente que começou perto do pai, mas a vaidade tomou o coração, a soberba tomou o coração, a prepotência tomou o coração. Consegue ficar perto do pai, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quanto mais perto do pai você estiver, mais longe da lama você vai estar. Mas quanto mais longe do pai você estiver, mais afundado no chiqueiro você vai estar. Pegue na mão desse crente, é a primeira vez que eu estou pedindo. Dá uma sacudida na mão desse crente e pergunta para ele: vai ficar perto do pai ou vai ficar perto da lama? Vai ficar perto do pai ou vai ficar perto dos porcos? Se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço, só um pouquinho. Quando ele chegou no chiqueiro,
Estou caminhando para o final. Quando ele chegou no chiqueiro, o texto diz, eu vou ler, porque tem gente que precisa ler. Ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. É o detalhe, é o texto. Ele deseja encher o estômago. Eu vou perguntar e você responde. Ele desejava encher o problema é que ele quer encher a barriga, mas o que está vazio é a alma. E não vai adiantar comer o que o chiqueiro dá lá fora, quando na verdade o que você precisa é o que está aqui dentro. Ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E eu já vi muita gente falar que ele comeu a bolota. Lê o texto. Ele desejava comer, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele quis, mas não comeu porque ninguém deu. Porque se desse, comeria. A desviada estava programada. A saidinha estava marcada. Ele está na casa do pai, mandando o zap lá para o chiqueiro. Ele está na casa do pai, mandando mensagem no zap lá para o chiqueiro. Ó, o culto está acabando. Daqui a pouco eu passo aí. Daqui a pouco o pastor para de pregar. Já até peguei um Uber. O Uber está camuflado. É carro novo. O vídeo é filmado. Só que no meio do caminho o Uber cancela, o motor aquece, o pneu fura, a internet cai. Porque quem nasceu para ficar na mesa não vai comer o que a lama dá. Ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. E coitada da bolota de porco, irmão. Eu já vi tanta gente bater na bolota de porco, bater na bolota de porco. Deixa eu te explicar o que era a bolota de porco. Porque a gente grita, mas explica. Tem gente que só grita e não explica. E se for para ouvir grito, a gente ouve em outro lugar. Aqui é que a gente quer ouvir a palavra. O que era a bolota de porco, pastor? Era um alimento parecido com uma vitamina que os cuidadores de porcos, donos de chiqueiro, davam aos porcos, porque a bolota de porco acelerava o crescimento do corpo do porco. Quanto mais bolota o porco comia, maior era o seu corpo. Então mais valorizada seria a sua venda. Então bolota de porco é bom, porque faz o porco crescer. Eu pergunto e você responde. Bolota de porco é bom porque faz o porco crescer. Se a comida é boa, por que ninguém dá ele? Porque a comida é boa para porco. Ele está na lama, mas não é porco. Ele é filho. Nem tudo que é bom para quem está lá, quem está aqui. Lá tudo é liberado. Na casa do pai tem regra. Lá na lama canta sujo, prega sujo, roda sujo, marcha sujo, profetiza sujo. Na casa do pai tem que colocar o anel, tem que calçar sandália, tem que colocar roupa nova. Pastor, não gostei da mensagem porque eu queria uma chave. Vai no chaveiro amanhã e faz a cópia. Pastor, não gostei da mensagem porque eu queria casa própria. Vai na Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida. Pastor, não gostei da mensagem porque eu queria pular. Aluga um pula-pula, pula até cansar. A mensagem hoje é: sai da lama, volta pra casa. Sai da sujeira, volta pra casa.
Terecomo nuia sei te amarrar. Terecoma canta de orremaia. Eu estou sentindo que o chiqueiro vai fechar hoje. Eu estou sentindo que o chiqueiro vai fechar hoje. Eu estou sentindo que o gadareno vai sair hoje. Eu estou sentindo que a corrente vai quebrar hoje. Eu estou sentindo que tu vai voltar para casa hoje. Eu estou sentindo que tu vai sair da lama hoje. Não vou perder o start da mensagem, não. Mas o nome da igreja é profético, céu aberto. E está tão aberto que desceu um negócio gostoso agora. Quando Deus quer libertar um homem aprisionado, Ele é capaz de fechar um chiqueiro inteiro. Repito ou deixo passar. Quando Deus quer libertar um homem aprisionado, Ele é capaz de fechar o chiqueiro inteiro. Está na Bíblia. Quando Jesus chegou em Gadara, não foi Jesus que foi até os demônios, foram os demônios que vieram até Jesus. Olha o que os demônios disseram: o que tu veio fazer aqui antes da hora? Porque veio nos atormentar antes do tempo. O português seria: estava tão bom sem o Senhor, estava tão bom sem o Senhor chegar. Esse homem estava nu, esse homem estava acorrentado, esse homem dormia no cemitério. Mas já que o Senhor chegou, a cadeia vai ter que quebrar, ele vai ter que voltar. Porque aonde Jesus chega, demônio não habita. Presta atenção, é profético. Os demônios disseram para Jesus: deixe-nos entrar nos porcos e pular da ribanceira. Deixe-nos entrar nos... Por que o diabo não pulou sozinho e quis pular com o porco? Porque o diabo sempre pula com quem está sujo. O diabo sempre pula com quem está na lama. Pergunta para quem está do teu lado: está pulando com Deus ou com o diabo? Está pulando com Deus ou com o diabo? Quem está limpo pula com Deus. Quem está sujo, deixe-nos pular com os porcos. Aí Jesus: pode pular, é o texto. Naquele dia 2.000 porcos morreram. Quantos porcos? 2.000. Os homens donos do chiqueiro foram até Jesus e disseram: sai daqui, porque assim que tu chegou o chiqueiro faliu. Assim que tu chegou o chiqueiro fechou. Eu tenho comprador de porco, mas não tenho porco para vender. Porque aonde tu chega, os porcos pulam e vão embora. Por que aqueles homens colocaram Jesus para fora? Porque na cabeça de quem ama o bolso, mais importante é porco vivo do que homem liberto. Mas na cabeça de Jesus, entre porcos vivos e homens libertos, Ele deixa o porco morrer, mas quem está aprisionado não morre na lama. Levante a mão direita, é profecia. Eu profetizo que ninguém da tua casa vai morrer na lama. Ninguém da tua casa vai morrer no chiqueiro. Ninguém da tua casa vai morrer na droga. Ninguém da tua casa vai morrer na bebida. Ninguém da tua casa vai morrer no engano. Ninguém da tua casa vai morrer na mentira. Porque enquanto você adora a Deus aqui, Ele fecha o chiqueiro lá. Diga para quem está do teu lado: Jesus vai fechar o chiqueiro. Jesus vai fechar o barzinho da esquina. Jesus vai bloquear ele do WhatsApp. Jesus vai tirar ele da má conversação. Jesus vai fechar o chiqueiro. Estou acabando agora. Quando ele está lá no chiqueiro, lá na lama, ele diz: Pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu vou ser bem calmo no que vou falar agora. Estou voltando para casa. Se possível for, receba-me como um dos teus trabalhadores, operários, como tiver escrito aí. Olha a prioridade: Pai, estou voltando para casa. Primeiro ele quer voltar para... Depois ele pensa no trabalho. Porque para ele mais importante do que trabalhar sujo é voltar para casa e ficar limpo.
Essa vaidade de mal voltou querer trabalhar, esse pensamento de que mal voltou já quer pregar, mal voltou já quer cantar, mal voltou já quer liderar, é pensamento de quem nunca foi na lama, é vaidade de quem nunca dormiu com porco, quem nunca desejou comer bolota. Porque quem está aqui, nunca saiu daqui, nasceu aqui, cresceu aqui nesse ambiente. O auge do ministério é o microfone na mão. Mas para quem já esteve aqui, saiu daqui, sabe a luta que é para voltar, para esse tipo de gente, pouco importa se quando voltar canta, se quando voltar prega. Ele não volta para brigar por espaço, ele volta para voltar a sentar na mesa. Por que ele se arrependeu? Porque a ficha caiu. E por que a ficha cai, pastor? Porque o primeiro dia na lama é uma maravilha. Aos jovens dessa igreja eu direciono essa palavra, a toda a igreja, mas direcionada aos jovens. Não se iluda com o glamour da lama. No primeiro dia, tapete vermelho, holofote, abraço, foto. Quem não tem dinheiro bebe, quem não tem dinheiro come. Mas quando o tempo passa e você já não é a novidade da lama, o tapete vermelho sai. E quando você tenta sair, a lama que botou tapete para você chegar é areia movediça que não deixa você sair. Quando ele percebe que não dá para sair, pai, pequei. Olha o texto. Estou voltando para casa. Quando ele volta para casa, o pai o avistou de longe. O pai o avistou de longe. Eu pergunto, quem enxergou quem? Foi o filho que enxergou o pai ou foi o pai que enxergou o filho? Por que o pai enxerga mesmo o filho estando longe? Porque a lama só cega quem peca, mas jamais tira a visão de quem perdoa. Ele está dizendo, se não der para me receber como filho, é medo. Porque no pensamento dele, o pecado que ele cometeu mudou o sentimento que o pai tinha por ele. Isso não é verdade. Eu estou pregando para gente que deslizou, caiu, escorregou. E nesse culto, você está com medo de adorar, você está com medo de levantar a mão, você está com medo de adorar a Deus. Porque na tua cabeça o teu pecado é maior do que o amor do Pai. Na tua cabeça a tua queda é maior do que o amor do Pai. E Deus me trouxe aqui para te falar, eu estou no mesmo lugar, o meu caráter é o mesmo, o meu amor é o mesmo. Se você voltar, tem porta aberta, roupa nova, sandália, aliança e festa. Ele voltou, o pai avistou ele de longe, correu ao seu encontro, beijou, abraçou. O pai deu aliança para o dedo, casamento, sandália para os pés, paternidade. E o que eu mais gosto, roupa para o corpo. Por que o pai deu roupa? Porque a roupa dele estava fora de moda? Porque precisava renovar o guarda-roupa? Deixa eu te explicar por que o pai deu roupa nova. O pai não dá roupa pelo filho que volta. O pai dá roupa pelo mais velho que estava. Porque se o pródigo volta com a roupa suja da lama, o mais velho ia ser o primeiro a falar: pai, tu vai aceitar ele? Olha a roupa que ele está. Olha de onde ele veio. Olha o que ele fazia. Porque o problema dos irmãos mais velhos, é ter memória para lembrar da lama de ontem, mas não tem visão para ver a roupa limpa de hoje. Posso te dar um conselho? Esquece a lama de quem caiu. O pai está dando roupa nova para quem se arrependeu.
Diga para quem está do seu lado: esquece o meu passado, esquece a minha queda, esquece o meu deslize, esquece a minha lama. O Pai me deu roupa nova, o Pai me chamou para a festa. Quando ele voltou, 2 minutos eu acabo. Quando ele voltou, o mais velho: pai, que barulho é esse? Que festa é essa? Para quem é essa festa toda? E a resposta foi: tá sabendo não? Teu irmão, aquele que estava morto, enterraram. Tu não sabe da maior, reviveu. Aquele que estava perdido, bebendo, roubando, cheirando, se afundou mais. Tu não sabe, o cara se achou. Quando ele voltou para casa todo sujo, não é que o pai, mesmo vendo ele sujo, correu, abraçou, beijou, deu uma aliança para o dedo, sandália para os pés, roupa nova. E tu não sabe da maior, o pai pegou um bezerro, acendeu a churrasqueira, botou na brasa e a fumaça está subindo. Detalhe: o mais velho reclamou da sandália? Não. Da aliança? Não. Da roupa? Não. Ele só reclamou da festa. Por que a aliança, sandália e roupa ele não reclama? Porque tudo isso ele já tinha. Todas as vezes que o pai dá a mesma coisa para um e para outro, é todo mundo irmão. Quando o pai começa a dar mais para um do que para o outro, quem era irmão da casa vira inimigo na festa. Deixa eu te fazer uma pergunta: se Deus der para o teu vizinho que não deu para você, tu continua amigo ou vira inimigo dele? O mais velho foi até o pai e falou: pai, estou há tanto tempo contigo, nunca pequei, nunca errei, nunca falhei, sou o primeiro a chegar, o último a sair, o senhor nunca me deu uma festa como essa. Aí o pai: verdade é, tu está comigo esse tempo todo, sempre obedeceu, nunca te respeitou, é o primeiro a chegar, o último a sair. Só que o que adianta você estar comigo esse tempo todo, não faltar culto, se quando teu irmão volta tu não se alegra? Mais desviado do que quem sai e volta é quem está dentro e não abraça quem está voltando. Vou encerrar agora. Se quem está no telão puder colocar aqui Lucas 15, versículo 28. Eu vou ler o 28, o 30, o 32. Devolvo o microfone e a gente vai para casa. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eu vou ler a primeira parte, toda a igreja vai ler a segunda. Pode ser? Pode ser? Mas ele se indignou. Quem é ele? O mais velho. Não queria entrar onde? Na festa. Presta atenção. Ele está tão indignado com a volta do sujo que ele está saindo da festa. Mais ou menos assim, ó. Ou ele ou eu. Porque se ele entrar, eu saio. Porque nós dois trabalhando junto, não rola. O nosso santo não bate. Eu não vou com a cara dele. Eu não suporto a voz dela. Parece que ela é metida, arrogante, soberba. Se ela entrar, eu saio. Ou ele ou eu. Quem o Senhor escolhe? Deus nunca vai dar preferência para um e outro. A festa não é para quem sai. A festa é para quem entra e fica. Vai doer o que eu vou falar. Eu estou pregando para algumas pessoas que estão querendo sair da festa por problemas pessoais. E não vem me enganar falando que não acontece. Porque mesmo exercendo o ministério evangelístico, eu atuo na nossa igreja. Eu sei que acontece. Só que o meu argumento para você é: ao invés de brigar e sair, senta e resolve. Não adianta ir para o status do WhatsApp, mandar indireta para quem te machucou. Não adianta ficar em grupinho
falando mal de quem você não gosta. Quem é menino, vai pro status do WhatsApp. Quem é maduro, senta, me perdoa, eu errei, me abraça, vamos caminhar junto na casa do Pai. Porque a festa não é para quem sai, a festa é para quem entra e fica. Coloca o 30 e eu acabei. 30 ou 32? 30 e 32. Lucas 15 e 30. Lucas 15 e 30. Olha o que o mais velho falou para o pai. Vindo porém este teu filho, vindo porém este teu, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, matou o bezerro cevado. 32. Olha o que o pai respondeu. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu estava morto, reviveu, tinha perdido e achou. Acabei. Se coloca de pé para eu acabar, se você puder. Presta atenção. Olha o que o mais velho falou para o pai. Tu faz tudo isso pelo teu filho. Tu faz tudo isso pelo teu. Tudo isso pelo teu. Tudo isso pelo teu. Olha o pai para o mais velho. Ele é meu filho, mas também é teu. O que nós precisamos entender é que na igreja ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Você vai discordar com um, não vai estar de acordo com o outro, mas o que nos une na casa é entendermos que além dos problemas que temos, somos filhos do mesmo Pai. E o que eu estou pregando hoje é desafiador mesmo, porque é chegada a última hora, e o nosso papel é conscientizar. Escute o que eu vou falar. Se você acredita que Deus é teu Pai e que você vai passar a eternidade com Ele no céu, você precisa aprender a conviver com esse irmão aqui.